Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal de José. Hoje voltando, porque estamos num dia onde há um acontecimento importante, que é a sessão no Supremo Tribunal Federal, onde se discute a possibilidade ou não das igrejas e templos ficarem em funcionamento, de receberem seus fiéis presencialmente ou não, à luz da Constituição Federal. Nós vamos analisar o que está acontecendo nesse momento, quais são as perspectivas, e vamos analisar também a política que está envolvida nessa história e para que lado o Brasil está indo, quem são os personagens que estão envolvidos nessa questão. Se você está chegando agora, te convido a se inscrever no nosso portal, mandar as suas críticas, as suas impressões também para o nosso portal, que são sempre lidas. Se gostar, dê joinha e chame seus amigos para compartilharem também esse espaço aqui que nós temos todos os dias e ajudar a gente a chegar a outras pessoas também, né? Gente, antes de nós entrarmos aqui na questão específica do Supremo Tribunal Federal, a gente não pode ficar divorciado da ideia do que esse julgamento significa, não só no campo da religião, mas no campo da política também. Quais são os fatores que estão se sobrepondo nessa questão? Todo mundo sabe que o presidente atual, ele tem como a sua base fundamental, a sua base popular, pessoas que são ligadas a grandes grupos religiosos / empresariais. Esses grupos, eles prestam apoio político ao Bolsonaro, eles fazem campanha do Bolsonaro, eles divulgam as ideias, se é que ele tem alguma, né, para os seus fiéis, e, em contrapartida, o Bolsonaro, mesmo sem ser uma pessoa que conheça a Bíblia, porque ele não conhece absolutamente nada, mesmo sendo uma pessoa que não pratica nenhum tipo de princípio religioso, ele tem uma função utilitária para essas instituições. Outro dia eles conseguiram um perdão de 1,4 bilhão, eles continuam a ter dentro do governo Bolsonaro pessoas que defendem os seus interesses corporativos e o Brasil é quase uma entidade à parte dos interesses dessa gente. E hoje o Bolsonaro, ele começou o seu dia lá em Chapecó para reforçar as suas teorias negacionistas mentirosas. Eu quero ver qual será o tratamento que os grandes meios de comunicação darão a esse dia do presidente da República. É um dia, gente, que quando você analisa o que ele anda a fazer e dizer, você fica com angústia muito grande, porque, gente, não é querer falar mal, atacar o presidente gratuitamente, é um ser humano. Mas nós temos uma pessoa que comanda o nosso país que tem problemas mentais, é um doente mental. Como é que eu posso achar que uma pessoa em sã consciência pode dizer aquilo que ele diz? E a gente percebe no comportamento da plateia que existe um constrangimento permanente a cada frase que ele diz, porque as pessoas não sabem se é para aplaudir, se não é para aplaudir, se é para se levantar e sair correndo, se é para mergulhar debaixo de uma carteira, se é tapar os ouvidos ou se matar. Porque são muitas aberrações, umas atrás das outras. Eu vou colocar só um pequeno trecho para vocês, gente, e eu peço paciência. Eu sei que tem gente que fica enlouquecida, mas me ajudem aqui, gente. Vamos dividir aqui as nossas angústias para a gente até conversar com outras pessoas de algo que a gente viu e não que algo que alguém nos disse. Olha que o presidente da República disse em relação ao tratamento precoce, que ele foi lá para defender isso. Ele comparou os medicamentos precoces à utilização do AZT. Eu vou contar mais coisas. AZT foi um medicamento que foi desenvolvido para câncer e foi utilizado também para tratar a AIDS, porque se suspeitava que era uma espécie de câncer no começo. Mas houve muito estudo, houve muito conhecimento, houve muita pesquisa sobre esses medicamentos e a partir daí que eles foram ministrados a pessoas que estavam morrendo e foi se desenvolvendo cientificamente. É diferente agora dos medicamentos que o Bolsonaro faz propaganda, cujas pesquisas apontam em sentido contrário, que não salvam e mais, que elas pioram a vida das pessoas. Mas olha a justificativa que o Bolsonaro deu para as pessoas que estavam assistindo ali. Por que é que o AZT não foi combatido conforme a cloroquina está sendo combatida? Observe, gente. Ou não foi? Coquetel do AZT. Era comprovado cientificamente? Não. Se não tivesse usado, não chegaríamos no futuro ao coquetel, que dá quase uma condição de vida normal àquele que contraiu o vírus. Agora, por que não se combateu também? Porque era o HIV
mais voltado para uma classe específica, que tinham comportamentos sexuais diferenciados. E também... Gente, o Bolsonaro, a homofobia dele pula, né? Ele tem um problema com o armário que um dia nós vamos saber melhor. Ele, os filhos, tem uma história aí que só Freud explica, né? Mas ele fez um deboche, uma tragédia, né? Dizendo que, vocês perceberam bem, que só não teve nenhum tipo de crítica ao AZT porque beneficiava um grupo de pessoas com práticas sexuais diferenciadas, né? Esse é o ser humano, se é que a gente pode dizer, que é o presidente do nosso país. E mais do que isso, ele falou que, voltou a falar as mentiras todas, que na Guerra do Pacífico, quando não tinha soro, se colocava água de coco na veia das pessoas e eles sobreviviam, que na África as pessoas tomam ivermectina, cloroquina, por isso que elas estão muito menos contagiadas, né? O que é uma mentira, é uma desinformação absoluta. E ele vai falando isso não é contraditado. Então isso vai passando, e evidentemente existe um grupo de pessoas que acabam apoiando esse tipo de criatura, né? É aquilo que a gente chama de mais uma desigualdade no Brasil. Nós temos uma série de desigualdades e temos uma desigualdade cognitiva. Nós temos uma parcela da sociedade brasileira que não tem acesso à informação, que não tem acesso à reflexão. E essas pessoas, quando vem uma pessoa falando tantas cretinices, ele acaba sendo convincente, porque é um doente que acredita no que está falando. E ele acaba convencendo pessoas também. E o incrível é que o Bolsonaro vai jantar hoje, provavelmente quando você estiver assistindo ele já vai estar jantando, com a elite do empresariado brasileiro, né? Banqueiros, pessoas que estão se dando bem no meio dessa pandemia. O que ele vai dizer para essas pessoas? O que ele tem a dizer? É possível alguém não se levantar e vomitar de estar conversando com uma pessoa dessa, com tantas mortes que nós temos aqui no nosso país? É a disfarçatez, né? E aí a gente não pode deixar de comentar, vou fazer um programa só sobre isso, sobre o que o Congresso Nacional aprovou, porque essa mesma elite conseguiu aprovar no Congresso Nacional aquilo que o Bolsonaro dizia que não deveria acontecer, ou seja, vacina que não seja aprovada pela Anvisa ser aplicada no Brasil. Mas quem é que está fazendo isso? A classe superior economicamente. Eles estão fazendo todo tipo de tramóia junto aos ladrões do Congresso, como diz o general Heleno, para que as pessoas da classe empresarial possam comprar vacinas à frente do povo brasileiro. Eu vou fazer um ofício à OAB para que a OAB ingresse também com uma arguição de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, porque ela fere o princípio da igualdade e fere o princípio da moralidade dentro da nossa Constituição. Não é possível que os meus colegas da classe jurídica, as pessoas que raciocinam sobre isso, acham que isso é um assunto meramente jornalístico. Gente, isso é um assunto constitucional e a gente tem que procurar fazer da nossa contribuição onde a gente puder, né? Enfim, eu fiz essa fala inicial, espero que não tenha ficado muito longo, mas a gente tinha que comentar sobre isso, né? Para falar do que está acontecendo agora no Congresso Nacional. Gente, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal. Eu fui analisar aqui no Supremo, no site, aspectos técnicos dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental. E eu vi aqui quem são os advogados, né? O requerente, Partido Social Democrático, o advogado, o senhor Antônio Pedro, foi interessado, né, intimado, governador do Estado de São Paulo, e o procurador-geral do Estado de São Paulo. Bem, e aí mais à frente a gente tem figuras chamadas amicus curiae, né? Pessoas que são amigas ou interessadas na causa e que se acoplam para ajudar a fazer a defesa. Então tem 7 personagens que se acoplaram nessa ação para defender os interesses supostamente da religião que estaria sendo aviltada por decisões dos governadores e prefeitos. A minha expectativa é que o Supremo dê uma decisão de 10-1 a favor da Constituição. Ou seja, todas essas pessoas que estão invocando um suposto direito, eles estão achando que a religião está sendo atacada por conta dessas disposições do Supremo Tribunal Federal e que é apoiada, o que é praticada pelos governadores e prefeitos. Pois bem, esse assunto aí vai ficar numa situação vexatória para o ministro Cássio Nunes Marques. Eu, acompanhando aqui tecnicamente, eu não entendi o que o advogado-geral da União está fazendo
nessa ação de descumprimento de preceito fundamental, nessa ação constitucional. Ele não está legitimado, ele não figura, a Constituição não permite que o advogado da União, porque o que é o advogado da União, gente? É como o procurador do Estado, ele defende os interesses do Estado, do ente estatal, o procurador do município que defende os interesses do município, e o advogado-geral da União, ele defende os interesses da União. O que tem a ver a União no meio dessa história? E aí, quando ele pega a palavra para falar, o senhor Mendonça, gente, é show de horrores. Aí é o seguinte, aí a gente tem que fazer um corte no tempo, porque nós voltamos para a era medieval. Nós estamos antes do descobrimento no Brasil. Ele ficou falando em Bíblia, ficou falando em pensamento cristão, que falou de Jesus Cristo, de Pedro. Gente, um nojo, uma pessoa numa ação jurídica para se discutir direito constitucional, ficar invocando versículos bíblicos, uns atrás dos outros, né? E mais, qual é a legitimidade dele para estar no meio dessa ação? Eu gostaria de saber, quando os ministros começarem a votar, se isso não vai ser levantado, se uma questão técnica dessa vai passar batida. E como passou batido também o fato da Associação de Juristas Evangélicos estarem no meio dessa ação, qual é a legitimidade deles? Eu acho que tem uma outra ação, né, onde eles estão funcionando como titulares. Nessa discussão atual, eles estão como auxiliares, estão com amicus curiae, né, estão ali colado nessa ação para poderem dizer uma coisa. Mas, gente, é uma discussão absolutamente medieval. Todos os advogados que falaram na sequência ficaram falando apenas da defesa da religião. A pergunta que não quer calar é o seguinte, eles acham que as igrejas não podem ser fechadas em hipótese nenhuma, mesmo a gente estando diante dessa pandemia. Se não pode ser fechada em hipótese nenhuma, imaginemos que mais à frente haja uma pandemia ou uma epidemia de vírus cancerígenos, por exemplo, ou de vírus radioativos. Mesmo assim, essas pessoas vão cultivar o mesmo direito? Aí alguém pode dizer assim, ah, não, mas aí é um vírus mais grave. Então, quer dizer, a gente vai ter que ter uma tabela de vírus para saber quando é que o poder público pode fechar uma instituição de reunião coletiva ou não. É como algumas pessoas, né, tem até um filme do Michael Moore que quando ele fala do direito das pessoas de usarem armas, o cara diz, eu tenho o direito de usar arma para minha defesa. Aí o Michael Moore diz assim, mas qualquer arma, sim, qualquer arma é para minha defesa. Então, se você pode usar dispositivos nucleares para se defender, o cara não, mas aí é muita coisa, né? Então, pois é, gente. Então, princípios, não tem essas nuances de princípios. Ou você defende a Constituição, defende a vida e defende a saúde, ou você abre espaço para todo tipo de delírio. Eu estou vendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nesse instante, eles estão assim com certo constrangimento, porque a discussão é medieval, está se discutindo Bíblia, está se discutindo versículo de Bíblia, e isso é um negócio absolutamente absurdo numa instituição que é uma instituição laica. A gente não está num tribunal religioso, a gente não está no Vaticano, a gente não está, em alguma instituição religiosa, e mais, os argumentos estão sendo colocados ali, são pífios, está se usando argumento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que foi o que o senhor André Mendonça fez. Ele usou o argumento da Suprema Corte do Estado da Califórnia. Outros estão invocando o direito da Escócia, direito do Chile, direito de outros países que a gente não tem condição de checar. E também não forma nenhuma base jurídica para decisão aqui no nosso país. O Supremo Tribunal Federal está para discutir ou para julgar se existem leis, normas estaduais, municipais e federais que se conflitam com a Constituição Federal. É isso que está sendo discutido. Eu só não estou entendendo esses vacilos técnicos. Como é que uma coisa tão sem pé nem cabeça está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal? O meu palpite é que vai dar 10-1 a favor da Constituição, enfim, mas nós estamos lutando hoje, gente, contra esse tipo de criatura que governa o nosso país e essa turma, essa gente estranha que está tirando proveito da falta de cognição de parcela da sociedade, né? Dessa desigualdade cognitiva que nós temos no nosso país. Gente, eu fico por aqui, vamos acompanhar, tem muito assunto aí, a gente vai continuar aqui na batalha. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.